Bom, boa tarde. Então, agora vamos começar. É porque tem umas mesas que elas precisam ter assim uma coisa para as pessoas ficarem ansiosas, um suspense. Aí chegou num táxi e tal. Mas bem-vindos à Casa República, a nossa antepenúltima mesa do dia. A Casa República tem 3 anos. E essa mesa faz parte de uma série que a gente chama de Os Escritores Servidores, que tem muito a ver com o trabalho do República, de valorização da administração pública, do servidor público, e era como falar disso numa feira literária. Quebrei muito tempo a cabeça para isso, mas finalmente conseguimos fazer essa série Escritores Servidores, que já recebeu o Itamar Vieira Júnior, a Pauline Torti, a Natália Timmerman, hoje de manhã também o Pablo Casella, e agora o nosso querido Estênio Gardel, cujo o livro, eu estou falando filme porque vai virar filme já, que ele me contou, é uma história muito delicada, muito bonita, mas que também o Estênio, como servidor público, ele trabalha no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ele traz essa vivência da vida pública para o trabalho dele, para a literatura. O Estênio ganhou o National Book Award nos Estados Unidos, é o único brasileiro a ter ganho esse prêmio, e chegou aqui, finalmente, para deixar a sua plateia aqui, eu vou te chamar, mas eu queria também, essa mesa é muito importante para o República, e eu queria que a nossa presidente do Conselho, Renata Vilhena, falasse um pouco do que é o República e por que essa mesa é importante para a gente aqui também. Obrigada, Dani. Bom, bem-vindos, né? Bem-vindas à Casa República. A Casa República tem 3 anos, como a Dani falou, mas a República.org existe há 8 anos. 8 anos se dedicando a projetos de transformação dessa cultura de gestão de pessoas na área pública, porque a nossa crença é que, por meio de pessoas desenvolvidas, engajadas, valorizadas e mais produtivas, que nós alcançaremos melhores resultados, né, tanto na formulação quanto na execução de políticas públicas para a sociedade. Eu tenho a honra de fazer parte do República desde seu nascimento, né, 8 anos, agora estando no Conselho. E ter essa mesa agora, com a participação do Estênio, é fundamental para que a gente possa entender o que tem por trás do servidor público, né? Porque, às vezes, nós não entendemos, não valorizamos. E existe, acima de tudo, um ser humano que tem uma crença no serviço público, mas também que convive com seus desafios pessoais. Então, vai ser uma mesa muito linda, eu tenho certeza. Ele é funcionário, eu diria que é um servidor público, né, que serve ao público. E curiosa para saber como que você concilia essa sua atividade de servidor público com essa vida de escritor maravilhosa para nos passar mensagens tão importantes. Então, bem-vindo. Estênio Gardel, justamente, e a mediação do Bruno Barbosa. Você vai contar para ele, para nós todos, né, como que é conciliar a vida pública com a vida de escritor. Bem-vindos. Boa tarde. Olá, tudo bem, Estênio? Oi, boa tarde, Bruno. Prazer. Boa tarde, Estênio, pessoal. a gente está se conhecendo aqui, né? Agora, nesse momento, então a gente tem muito o que conversar. Tudo bem, eu sou o Bruno Barbosa, eu sou mediador de leitura. Eu tenho um canal no Instagram, onde eu falo de livros, então é @Bruno Barbosa, para quem quiser me seguir, a gente continuar conversando sobre literatura. E hoje tenho o prazer de dividir essa mesa com o Estênio Gardel, né? Para mim, eu estou muito feliz e honrado de ter recebido esse convite da Casa República. A Daniela, a Fernanda, que estão me dando apoio aqui, a Companhia das Letras, que me indicou para estar aqui com o Estênio também. Então, estou muito honrado, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação do Estênio para a gente começar a conversar. Então, o Estênio Gardel nasceu em Limoeiro do Norte, sertão do Ceará. É funcionário concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará. E nunca exerceu a engenharia, né? Aos 25 anos, ingressou no TRE, onde trabalha até hoje, e, como escritor, lançou o seu romance de estreia, A Palavra que Resta, né, que a gente vai conversar também um pouco sobre esse livro que, como a Dani antecipou, já fez muito sucesso e já está sendo adaptado para o teatro, cinema, né?
Saiu em 2021 pela Companhia das Letras. Em 2023 recebeu o prêmio de melhor livro traduzido do National Book Awards, um dos maiores prêmios de literatura dos Estados Unidos. Em agosto desse ano lançou Bento, Vento, Tempo, uma narrativa em cordel infanto-juvenil. E eu queria começar falando que quando eu li A Palavra Que Resta, ali em 2022 mais ou menos, esse livro me tocou muito, porque ele veio num momento onde a gente passava, né, por um governo que agredia todo dia a população gay, trans e lésbicas do Brasil. E esse livro veio como um respiro e um alívio, né, dele encerrar um ciclo de violência e trazer uma mensagem de esperança, de crescimento e fortalecimento. Você acha que foi isso que impactou o livro quando foi lançado e ele acabou fazendo um estrondo quando chegou nessas pessoas? Oi, Bruno. Boa tarde novamente. Obrigado por estar aqui. Obrigado, pessoal, por terem vindo ouvir a nossa conversa e participar da conversa também no final. Quero primeiramente agradecer a Daniela pelo convite de estar aqui na Casa República. Achei muito interessante a ideia dela de trazer o serviço público para dentro dessa conversa literária, para dentro de uma festa literária. Como servidor público, eu sinto muitas vezes uma desconfiança, uma desvalorização mesmo do nosso trabalho, e estar aqui para poder falar um pouco e não tentar convencer ninguém, mas tentar explicar mesmo, né, a nossa presença e a nossa, como de alguma maneira nós servidores, e aqui eu vou falar um pouquinho da Justiça Eleitoral, como nós da Justiça Eleitoral participamos um pouquinho para contribuir para a construção do Brasil, né? E nós participamos de um momento muito crucial, que é a organização da eleição, né? De levar ali, de permitir ao eleitor ali no dia da eleição emitir o seu voto, dar a sua opinião e escolher o seu projeto, o que ele acha que é o melhor projeto de futuro do Brasil. E aí eu já vou tentar juntar com a sua pergunta, porque você falou de um governo que atacava, né, pessoas LGBTI+, e como servidor da Justiça Eleitoral, nós fomos atacados também, né? As urnas eletrônicas, elas foram colocadas em xeque muitas vezes, isso não é novidade, isso é público. Foi uma eleição muito difícil, estávamos sempre sobre, e aqui eu estou me abrindo, tá, gente, é uma opinião pessoal, assim, eu não sei se os meus colegas vão concordar, mas estávamos sempre sob um olhar de muita suspeição. A Justiça Eleitoral, ela trabalha muito, buscando muita transparência, buscando sempre abrir as suas portas para representantes de partido político, para o cidadão. E nesse momento, na eleição passada de presidente, o clima era outro, né? Havia toda uma ideia de fraude atribuída ao voto eletrônico, que já há muito estava superada, né? E essa suspeição tornou o trabalho muito difícil. Mas aí, para vocês terem uma ideia, né, algumas pessoas criticam e buscam instaurar esse clima, mas, por exemplo, na cerimônia de carga oficial das urnas, a carga, o que eu chamo é a cerimônia de preparação das urnas, de inserção dos dados de eleitores, de candidatos. Gente, é um assunto meio chato, mas a gente está aqui para falar de serviço público, né? Então, peço perdão pela chatice em alguns momentos, eu vou tentar já puxar para o livro. Mas é só um exemplo de como, às vezes, as críticas, elas são meio vazias, em certo sentido, porque essa cerimônia, ela é aberta. Os partidos políticos, eles são convocados, o edital fica aberto para que eles estejam presentes. Agora me pergunta se algum apareceu. Não aparece para fiscalizar.
sabe? Então, assim, tá errado, isso aqui não devia ser feito, mas ele não está lá para ver como está sendo feito e que o que está sendo feito está seguindo a legislação e todos os procedimentos determinados pelo TSE. E aí eu falo desse ataque como servidor, relacionado ao ataque a que você se refere como pessoa também LGBTI+. E claro, ter o livro lançado no meio daquele governo, eu acho que significou algo. Eu não posso medir a relevância, eu não posso medir o impacto completamente, mas eu posso esperar que o livro ele tenha sido uma espécie de contracorrente, sabe? Porque aquela ideologia de ultradireita se avolumando. Na verdade, ainda estamos vivenciando muito isso, mas o livro ele surgiu e as pessoas captaram as mensagens do livro, e eu quero acreditar que o livro surgiu como uma contracorrente a tudo isso, para mostrar as diferenças, para mostrar respeito às diferenças, à diversidade, a autoaceitação, para mostrar, né, para mostrar às pessoas que o caminho da violência não é o caminho a ser seguido. E sim, eu espero que elas, que os leitores desde então tenham encontrado esse momento de perceber outras possibilidades no livro e pelo menos questionar se o que estava acontecendo realmente era o que devia ser seguido. Eu vou até lembrar do seu o ato falho que você cometeu de chamar o eleitor de leitor. Né? Será que esse livro, assim, eu sei que esse livro surgiu do seu contato, do trabalho, e você foi percebendo, essa história tem muito de você também já declarou isso, né? O próprio protagonista carrega um pouco da sua vida, assim, né? Uma coisa meio espelhada, mas também você se inspirou nessas histórias. Conta pra gente como foi esse processo de ver o seu dia a dia, a sua vida real e transformar isso em literatura. A parte da ideia central do livro surgiu na minha experiência em cartório eleitoral. Acho que todo mundo aqui já passou por esse momento, né, de ir no cartório, solicitar o título. E eu sou uma daquelas pessoas. Hoje eu já trabalho em outra seção, mas eu durante 2 anos trabalhei em cartório, ali atrás do balcão, recebendo eleitores, emitindo título eleitoral, fazendo cadastro eleitoral. E muitos desses eleitores eram pessoas que não sabiam assinar o próprio nome, né? E na hora de receber o título ou fazer algum requerimento, eles tinham que colocar o carimbo da digital. E assim, isso se repetia várias vezes. Eu trabalhei nesse período do meu trabalho no TRE, eu morei em Araripe, que é uma cidade muito pequena na região do Cariri, do Ceará, divisa com Pernambuco. É uma região que tem, é uma cidade que tem muitos distritos rurais afastados do centro, onde às vezes não tem nem uma escolinha lá que pudesse ser utilizada pelas pessoas para aprender a ler e escrever. E isso se repetia muito. E todos esses atendimentos, de alguma forma, me faziam pensar no que aquelas pessoas poderiam estar pensando naquele momento. Né? Será que elas estão se lembrando da infância, da adolescência, quando por algum motivo não puderam frequentar a escola, ou quando decidiram não frequentar a escola, né? Pode ter sido uma questão de escolha, não me cabia nem me cabe julgar de forma nenhuma, mas o fato é que essas pessoas foram me marcando e me fizeram também imaginar como deve ser a vida de uma pessoa que não
que não sabe ler e escrever nesse mundo que a gente vive, que é completamente né, movido e estamos rodeados pela palavra escrita. Eu nunca tive essa... Né, eu sempre pude estudar desde cedo, então começou ali, eu acho, o processo de fabulação. Não sabia ainda que iria se tornar o Raimundo, porque essa experiência foi em 2005, 2006, e as primeiras anotações do livro são de 2013, então tem muito tempo aí para isso ter ficado na minha cabeça, maturando, mas acho que começou em todas essas vidas que eu atendi, foram compondo um pouquinho, deram um pouquinho para eu escrever a vida do Raimundo. E assim, tem todo um posicionamento, né, de estar naquele lugar, mas aí é parte do trabalho do escritor, de se colocar como essa pessoa que não sabe ler nem escrever. Então, por exemplo, quando eu começo o primeiro capítulo e o Raimundo escreve o nome pela primeira vez, isso... Será que era o caminho certo começar dessa maneira? Qual é a emoção que ele sente? Como é o traço do Raimundo na primeira vez que ele escreve o nome? Isso tudo um processo inerente ao meu trabalho como escritor, como falei, mas também de muita descoberta. Sim. Porque eu aprendi com o Raimundo que o que quer que aconteça a essas pessoas que não puderam adquirir esse conhecimento formal durante a vida ou durante muito tempo, conhecimento formal da língua escrita, essas pessoas constroem as suas vidas, né? Essas pessoas estabelecem suas relações pessoais, essas pessoas têm as suas famílias, têm os seus trabalhos, conseguem se sustentar, e essas pessoas têm a sua dignidade e merecem o nosso respeito, assim como qualquer pessoa. E o trabalho é muito importante no seu livro, né? A gente vê que o Gaudêncio, como eu gosto de chamar ele é marcado pelas profissões que ele tem. Então ele trabalha na terra, quando ele está ali, no momento de descoberta sexual, com o Cícero ele está na terra. Quando ele sai de casa, ele vai virar um chapa. E depois, quando ele está mais velho, ele vai nessa busca de reconstrução, ele vira um costureiro, para remendar essa história dele. Eu percebo como ele é muito marcado pelo trabalho e como a escrita para ele dá uma certa identidade e dignidade, né? Mesmo já com 71 anos. Eu vou falar um pouco do livro, eu vou resumir a história do livro para quem não leu ainda. Se não leu, leiam logo, assim que vocês estão Por favor. Em atraso. O livro, então, trata de uma história de amor que foi interrompida na juventude. O Raimundo, ele tem um caso com Cícero, e eles se separam, né, porque eles sofrem violência dos pais e da família. E o Cícero deixa uma carta pro Raimundo. E ele, então, e também ele sai de casa, ele vai virar caminhoneiro, como eu falei, e anda pelo Brasil. E 50 anos depois ele resolve que ele precisa aprender a ler e escrever para conseguir ler essa carta que foi deixada pelo Cícero. Então é todo o mote do livro. E eu fui procurar no dicionário porque eu fiquei pensando nessa palavra resta. Eu queria entender esse restar. Se era uma palavra que faltava, que sobrava, o que era essa palavra. E no dicionário diz assim, no restar, que quer dizer continuar vivendo, sendo, existindo, depois de outra pessoa ou coisa. Sobreviver, ficar. E eu fiquei assim, falei, nossa, é o livro, o resumo do livro. Eu não vi, então, mas eu li. Eu não tive essa iniciativa. Você sabe Obrigado, que porque eu sei que o título era a palavra Raimundo, depois ficou alguns títulos assim, e foi uma sugestão de alguma editora. Foi, da Júlia Busses, a editora do livro. E que trouxe isso, assim. Aí eu falei, nossa, eu acho que alguém leu, porque Tem isso. que agradecer a ela de novo, porque ela foi pontual. E conta, então, como é que você consegue, então,
como você chegou no tribunal, saindo de um curso, né, que aparentemente não tinha muita relação com o concurso que você prestou, e qual que é a importância de você ser servidor para também você conseguir ser escritor, né? Na verdade, eu fiz o concurso do tribunal. Eu acho que eu estava na pior fase da minha vida. Eu tinha largado o curso de engenharia civil, porque eu cheguei no 5º ano, no último ano. Eu fiz 4 anos direitinho, tirando nota boa, sendo bolsista. Parecia que tudo estava caminhando muito certo. Mas quando as coisas estão caminhando muito certo, aí acontece alguma coisa. E no começo do 5º ano, foi começo do 5º ano, o último ano, uma reviravolta na minha cabeça, não sei, eu também, do lado pessoal, não estava muito bem, pelas aflições, pelas angústias, a respeito, né, na lida com a minha homossexualidade. Eu não tinha resolvido essa parte da minha vida. Então, eu abandonei o curso de engenharia civil, decidi que não queria mais trabalhar em obra, não queria cálculo de engenharia, não dá. E aí, o que eu fiquei fazendo, né? Eu fiquei fazendo curso de línguas, continuei estudando inglês e estudando para concurso. E foi quando surgiu o concurso do TRE, e eu fiz, mas fazia pouco tempo que eu tinha estudado, acho que nem 6 meses estudando, e eu fiz o concurso. E o tempo foi passando, eu fui me virando aqui e acolá, às vezes fazendo um trabalho de revisão de texto. Me ajudava um pouco. Eu tinha um amigo que pedia para eu revisar os trabalhos que ele publicava em inglês, que eu já estudava inglês, já tinha um tempinho, tinha um nível relativamente bom, então ele escrevia, pedia para eu revisar, e ele me pagava alguma coisa, e minha mãe também me sustentando. E aí fiquei dessa forma até 3 anos depois do concurso, quando eu fui chamado. Nem esperava mais, eu não lembrava mais desse concurso. Eu estava fazendo um cursinho para estudar para outros concursos. Quem é concurseiro aqui sabe mais ou menos o que eu estou falando. E aí a professora, eu lembro, era uma professora de Direito Administrativo, ela citou e perguntou assim para a sala: olha aqui quem fez concurso do TRE em 2002, preste atenção aí que estão chamando gente. E aí eu fui me tocar que era o concurso que eu tinha feito. E aí fui atrás de informações e tudo, e realmente o tribunal estava chamando algumas pessoas, tinha havido uma criação de muitos cargos e tudo. E assumi, fui nomeado, tomei posse em julho de 2005, e fui passar 2 anos no Araripe, atendendo a eleitores de lá, na Araripe, Potengi, a zona. Cheguei a organizar uma eleição lá, uma eleição presidencial no cartório, né? O cartório organiza tudo, gente. Da preparação das urnas, a convocação dos mesários, e também a parte jurídica. E, claro, eu não estava só, havia outras pessoas no cartório. E aí, depois de 2 anos em Araripe, houve uma remoção e eu voltei para Fortaleza para trabalhar na Secretaria Administrativa mesmo do tribunal. E para além do que eu já falei né, de como esse trabalho, esse período de atendimento ao público, assim, proporcionou que eu tivesse parte da ideia da palavra que resta, o trabalho no serviço público me deu, assim, uma tranquilidade, sabe? Foi só depois disso, só depois de eu ter voltado para Fortaleza, Deus está me sustentando e está morando sozinho, que eu finalmente pude me assumir, que eu consegui me assumir, para minha mãe, principalmente. E aí, o desejo de escrever já existia, mas sempre guardando, sempre né, escrevendo coisas incompletas. Mas estar no TRE me dava a possibilidade de poder me dedicar para esse outro lado, e que foi o que eu fiz a partir de 2016, quando
né, eu senti que tinha que realmente começar a me dedicar para a escrita se eu quisesse realmente realizar esse sonho de escrever. E foi quando eu comecei os ateliês de narrativa da Socorro Arcioli. Eu já tinha boa parte da ideia da Palavra que Resta, da história do Raimundo, e lá eu desenvolvi a história, escrevi a história durante os cursos, e tudo isso, o TRE, a remuneração que eu ganhava do TRE, me permitiu pagar pelos cursos, pagar pelos livros, né? E essa tranquilidade de saber que eu posso me dedicar para a escrita, que eu tenho lá um trabalho que vai me dar né, o meu sustento diário. E o tempo? Onde é que você arranja tempo? Assim, como é que o escritor, servidor faz para escrever e viajar para a feira literária, tá aqui com a gente em Paraty? Pois é, eu estou usando compensação de carga horária, né? Compensação de carga horária, férias. Eu escrevi a Palavra que Resta em 3 semanas de férias. Eu escrevi o livro quase todo nesse período. Eu já tinha feito um planejamento muito profundo, muito detalhado. Então, quando eu fui escrever, eu pude escrever num curto período de tempo. Escrevi 90% do livro praticamente em 3 semanas de férias que eu tirei do tribunal. E foi importante porque eu acordava muito cedo e escrevia alguma coisa, ou revisava alguma coisa. E depois da publicação do livro eu venho ajustando. Viagem final de semana, ou compensação de carga horária, ou férias mesmo. Mas assim, o que é importante, às vezes até algumas pessoas pedem conselho para escrever, né? Porque a vida vai acontecendo. Eu sei que a vida vai acontecendo. Eu demorei muito tempo para começar realmente, para tomar a decisão. É uma questão, quem busca escrever tem que passar por essa decisão. Eu vou escrever. Sabe? Eu passei por essa decisão em 2016, eu lembro. Tinha acabado o primeiro módulo de escrita da Socorro, primeiro módulo do ateliê de escrita da Socorro. Cheguei em casa depois da última aula, peguei meu caderno onde já tinha as primeiras anotações do planejamento do Raimundo, pensei e decidi, falando sozinho com você mesmo, eu vou escrever a história do Raimundo. E dessa ideia, dessa decisão, não larguei mais. Então, eu fui encontrando o tempo, e é isso que é preciso fazer de alguma maneira, quem busca escrever, né? Seja em qual trabalho for que a pessoa esteja, servidor ou não, ou é estudante ainda, é encontrar aquele espaço, aquela dedicação necessária, porque o livro não vai sair da sua cabeça para a mão do leitor sozinho. Então, é dessa forma que eu venho lidando com o tempo. Tem dado certo por enquanto. Não posso abrir mão ainda do TRE. Então, que bom, a gente fica feliz certo, de né? ter uma pessoa como você trabalhando, né, uma profissão tão importante que protege a nossa democracia. Você continue lá. E também continue escrevendo. Aí eu ia perguntar, você não tira férias então? Porque nas suas férias do servidor você é escritor full time. Então, o escritor não tira férias. É né? um pouco isso. E não apenas escrevendo, mas também essa parte aqui de estar nas feiras e nas festas, nas bienais, é também trabalho do escritor, né? Esse encontro com os leitores é também trabalho. É um trabalho muito prazeroso. Eu adoro conversar com os leitores, de ver os vários livros que vocês criam, que vocês leem, mas é também parte do trabalho. Eu pelo menos encaro dessa maneira. Não é 100% diversão, não. Eu estou adorando estar aqui, mas não é 100% diversão, não. Tem a parte de trabalho mesmo, né? Então, eu vou lidando com essas duas coisas. E mesmo só o fato de, por exemplo, se eu estou em casa pensando numa história, é também parte a escrita não é somente estar diante do computador ou no caderno escrevendo. É muito mais. Tem um antes, tem a escrita, tem o depois de revisão e edição, tem o depois da publicação e tudo. Viagem para prêmio, né? Você, né, tem tudo isso. Viagem para prêmio, foi legal. Deixa eu te perguntar, como é que foi o seu contato com a literatura? Então, como foi que surgiu, assim, a gente tem... na infância, foi quando você ganhou a sua máquina de escrever, que a sua mãe lidou com 13 anos, ou foi como é que foi?
foi um pouquinho antes, porque eu já quis a máquina, porque eu já li algumas coisas, né? E foi a partir das minhas leituras que eu decidi que eu queria ser escritor, que eu tive essa ideia. E uma leitura que me marcou muito, das mais antigas que eu tenho, é O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle. É uma aventura de Sherlock Holmes. E eu me lembro de reagir à leitura, sabe? De ficar impressionado com o que eu estava lendo, com a forma como o texto tinha me enrolado, tinha me atraído de uma maneira que eu não esperava. O clima de suspense, quem já leu sabe, o clima de suspense, todo o mistério e a inteligência do Sherlock, eu fiquei fascinado. E eu acho que começou ali a ideia mesmo, ou a sugestão, ou a faísca, de se eu poderia algum dia fazer a mesma coisa com as outras pessoas, né? Que um texto meu pudesse também captar as outras pessoas, a atenção e a emoção de outras pessoas. E aí depois disso, as leituras, porque eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, as leituras de colégio, na minha casa não havia muitos livros de literatura. Esse livro do Cão dos Baskervilles eu encontrei na estante da casa de uma tia minha. E aí leituras de colégio, né? A gente vai crescendo com as leituras obrigatórias de colégio, mas eu, assim, nunca tive muito problema, sabe? Até falando disso ontem numa outra mesa, surgiu Senhora de José de Alencar, que muita gente não suporta, e eu adoro Senhora de José de Alencar, sabe? Todo aquele dramalhão, aquele novelão, assim. Vai ver que é porque eu sempre gostei de novela também, quando era mais novo, assim. Hoje não dou muito valor, não. Mas assistia novela com minha avó e tudo, então... e aí as leituras, a gente vai conhecendo os autores, vai crescendo, vai conhecendo os autores. Quando eu entrei na engenharia, eu acabei me afastando um pouco de literatura, porque eu fazia engenharia, fazia alemão, fazia inglês, tinha bolsas, tinha coisa, e não dava muito tempo, né? E aí, quando eu me afastei da engenharia, voltei devagarzinho. Quando eu assumi no TRE, podia comprar os meus próprios livros. Antes disso, eu alugava livro. Alguém aqui pode ter pego esse tempo também de alugar livro. Tipo a gente alugava fita. Tinha locadora de livro também. Lá em Fortaleza tinha uma, chamava até Tucano. E eu ia lá, alugava os livros e tal. Depois do TRE, eu podia comprar os meus próprios livros. Vou montando minha biblioteca até hoje. E fui conhecendo os autores que hoje eu assim, tomo como inspiração, né? Vou citar alguns: William Faulkner, John Steinbeck, Dostoiévski. Tem um autor afegão que escreve em francês, que é o Atik Rahimi, ele é contemporâneo, que eu gosto muito. E de brasileiros, Graciliano Ramos, Raduan Assar, Marcelino Freire, Socorro Acioli, Maria Valéria Rezende. Todos esses, assim, são mesmo inspirações e fazem parte das minhas leituras. E o seu processo de escrita, o processo criativo, assim, mudou antes? Porque você se tornou escritor, né, nesse processo, quando você começou a fazer os cursos da Socorro e depois o livro ficou pronto. Como é que você, se isso mudou antes de você depois se empoderar dessa, dizer, sou escritor, tem um livro, né, que saiu, e depois quando você escreveu o Bento, Vento, Tempo e o seu romance que você está, acho que em fase de escrita, né? Olha, porque eu escrevi infelizmente eu tenho poucos livros para poder falar melhor, mas eu escrevi o Bento, Vento, Tempo. A Palavra que Resta ainda não tinha sido publicado. Então, os processos até que foram semelhantes, porque eu escrevi o Bento, Vento, Tempo durante a pandemia. Então, eu estava em teletrabalho, não estava indo para o trabalho. E aí, depois do período de teletrabalho em casa, eu me dedicava para o Bento. Ele surgiu também quando eu estava fazendo a especialização em escrita e criação. E os processos, eles foram semelhantes nesse aspecto, né? Mas, por exemplo, para A Palavra que Resta, eu tive muito mais tempo para planejar,
para o Bento Vento Tempo, não. Eu escrevi o Bento Vento Tempo em 4 dias. E foi me debruçar mesmo sobre o cordel, sobre escrever com rimas e métricas, que era algo que eu nunca tinha feito. Mas foi muito, ao mesmo tempo, desafiador, mas foi também um processo de muitas descobertas, porque ao mesmo tempo em que eu me via limitado, em certo sentido, pela estrofe, pelo verso, que é tudo contadinho, em sílabas poéticas, eu me via forçado a buscar possibilidades dentro da língua e descobria coisas que, às vezes, escrevendo em prosa, a gente não descobre, né? E passa desapercebido. Então, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Daqui para frente, eu não sei como vai ser. Eu acho que a palavra funcionou com a palavra que resta, eu planejar, eu tomar mais fôlego e depois sentar realmente para escrever. Então, talvez eu mantenha essa forma de trabalho. Mas tem já um projeto em andamento, né? Acho que tem a ver com trabalhadores de lixão. Você tem processo de fazer pesquisa, tudo isso. Como é que isso vai? Então, isso tá igual. Você vai pesquisar, fazer as suas escaletas e depois sentar para escrever. Eu tenho um material escrito que corresponde mais ou menos assim a 2/3 da palavra que resta já. Mas como é que eu posso dizer? Eu percebi algo nele, me foi dito algo sobre ele que eu não tinha visto. Isso está me fazendo pensar muito a respeito para decidir se ele vai ser mesmo o meu próximo romance ou se eu vou pegar uma outra ideia. Então, mas vamos aguardar. E qual foi a inspiração para fazer um livro infanto-juvenil baseado em literatura de cordel? Eu tinha as 3 palavras do título, Bento, Vento, Tempo, em mente, como anotadas assim, como, não, isso aqui um dia pode virar um livro, uma história, um conto. E eu tinha outra ideia de uma história em que o neto ajudaria o avô a recuperar as memórias. Então, essas 2 coisas se juntaram. Apareceu um terceiro vértice, que é da fotopintura, porque eu precisava de algo que representasse esse recuperar as memórias, né? Eu precisava de um meio, de um caminho para mostrar isso. E foi por meio da fotopintura. Então, esses 3 pontos se ligaram para eu escrever a história do Bento, Vento, Tempo. Claro, é uma história muito pessoal também, porque o vocacá do Bento é o meu vocacá, tem o mesmo apelido. Eu vivenciei com o meu avô a doença do Alzheimer, né? E assim, eu já não morava com ele, mas pude acompanhar nas viagens que eu fazia à casa do interior, a evolução da doença e tudo. Alguns momentos muito difíceis de ele não saber meu nome, ver que ele não reconhecia minha avó ou a minha mãe. E eu tinha esses momentos guardados na cabeça, e foi a partir deles também que eu fui escrevendo a história do Bento. E no final das contas virou isso, né? O Bento, ele quer que o avô melhore, ele vê que o avô está cada vez mais retraído, mais encolhido dentro de si mesmo, e ele quer que ele melhore a ponto de lembrar do nome dele, Bento. E aí, certo dia, ele vê o avô segurando um retrato já meio velho, meio apagado, e ele acha que se ele recuperar esse retrato, o avô pode recuperar o momento vivido naquele retrato, e assim as outras memórias surgirão. Então eles partem aí numa aventura para conseguir isso. Nossa, eu quase chorei aqui com a descrição do livro. Então leia o livro para tirar o quase e chorar.
Eu estava pensando que esse tema de memória também aparece muito a palavra que resta, né? A palavra em si, né? A força da palavra que está do livro, da carta, isso porque carrega a história, né? E o seu livro traz muitos temas muito duros, né? LGBTfobia, a analfabetização, transfobia, violência, né? Mas assim, você faz isso de uma forma extremamente leve, assim, que a gente consegue ler e entender os personagens e ter aquela mesma vivência, assim, se aproximar disso, assim, desse mundo que é real e que é perto nosso também, é muito nosso. E o seu livro também brinca com a forma, né? Porque ele começa narrado em terceira pessoa. E cada vez que ele vai aprendendo mais e se educando mais, o livro vai ficando assim, o pensamento dele narrado em primeira pessoa. Você se preocupa muito com a forma. Eu vejo, né, que você quis fazer um cordel também, que é uma coisa extremamente de forma. Você precisa ter aquilo contado, inclusive o número de páginas, né? O cordel, ele, quando dobra, precisa ter o número de páginas certas. E como é que você programa isso, assim, brincar com a forma para poder trazer para a gente, leitor, essas emoções, essas histórias? No caso da palavra que resta, a forma surgiu meio que no momento da espontaneidade da escrita. Essa parte eu não consegui prever. E falando essa parte, eu me refiro a quê? Eu me refiro, por exemplo, ao que você citou, de que, à medida que o livro avança, há mais participação da voz do Raimundo, por meio de fluxo de consciência, né? Eu tinha escrito já alguns capítulos do livro sem esses momentos. E num determinado dia, eu fui escrever o capítulo Estrada do livro, que é mais ou menos ali na metade. E aí, lá na frente do computador, esperando, eu sou muito assim, eu sento e espero vir a primeira palavra, ou a primeira frase, que vai puxar outra, que vai puxar outra. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ler ou reler o livro, vão perceber como as palavras elas vão se relacionando de alguma maneira. Então, eu sabia que eu queria contar naquele capítulo a viagem que o Raimundo faria à casa da infância e o retorno dele para a cidade. E aí, lá diante do computador, me veio à cabeça a primeira frase do capítulo. Tanta estrada que eu já percorri nessa vida, agora é essa estrada que eu tenho que percorrer. E dali eu fui. E fui escrevendo, e o capítulo ganhou corpo, ganhou densidade dentro da história e me fez perceber a voz do Raimundo. Quase como se ele estivesse dizendo assim, me dê mais, deixa eu falar, homem. Sabe? Porque eu estava usando muito o narrador de terceira e ele não aparecia quase, então eu percebi, há algo aqui. E foi a partir dessa escrita, foi a partir da percepção que eu tive com a escrita desse capítulo, que eu fui dando mais espaço ao Raimundo. E realmente, da metade para o fim do livro, há muito mais a voz do Raimundo. A gente escuta muito mais. A gente está muito mais íntimo dele. Né, dos sentimentos, de toda a revolução interior do Raimundo. Exatamente são exatamente os momentos textuais em que ele conhece a Suzani, comete o ato transfóbico contra a Suzani. Então a gente participa intimamente de todos os sentimentos e pensamentos que estão ali movendo o Raimundo, né? Então isso surgiu durante a escrita, né? E só depois é que eu tomei controle mais consciente disso. Outro exemplo, que algumas pessoas até nem gostam, mas foi assim, né? As quebras de parágrafo, termina numa vírgula, depois começa num recuo com letra minúscula. Algumas pessoas acham confuso, outras pessoas gostam. Mas aquilo também surgiu durante a escrita. Porque eu vinha escrevendo e eu percebi que em determinado momento cabia ali resgatar uma cena anterior, uma fala anterior, que fazia sentido para o livro, que criava sentido naquele instante. Então,
ok, eu vou deixar aqui, e aí depois eu retomava o que já havia sido suspenso pela vírgula e continuava. É porque tem tipo um flagra, assim, de um pensamento, né? Que ele tá lá acontecendo a cena e aquilo pra gente entender Sim, o que o personagem está pensando, o que ele não vai dizer, porque ele diz no pensamento, e exato. o que ele acaba falando é outra coisa. É um livro também de muitos silêncios do que não Sim, foi dito, só que a gente acompanha, na verdade, o que queria ter sido dito através desses fluxos de consciência. exato. E isso foi surgindo mesmo durante o processo de escrita. E aí, quando eu me percebia deles, é que eu tomava, digamos assim, mais controle e decidia onde iria aparecer e de que forma, para que também não houvesse muita variedade, porque aí isso poderia tornar a leitura confusa por demais, né, e atrapalhar mesmo o avanço do livro. No caso do Bento Vento Tempo, foi uma escolha por tentar algo diferente. Eu só havia escrito prosa, contos em prosa, e eu ia escrever um texto para crianças e jovens da especialização. Digo, não, vou fazer alguma coisa diferente. E aí tentei Limerick, que a gente tinha visto na disciplina. Tentei outras coisas também, de contar uma história com a palavra na vertical e tudo, mas não estava dando certo. E aí me lembrei do cordel, tinha lido alguns cordéis, e fui pesquisar um pouquinho, refrescar a memória sobre as formas de cordel e tudo, quantas estrofes poderia ter, quantas sílabas poéticas poderia ser. E foi, assim, quando eu decidi, seriam 7 sílabas poéticas, iam 6 sextilhas, e aí dali era escolher os pedacinhos narrativos que iam caber em cada história, ou em cada estrofe, e até concluir as 71. Ótimo. E como é que o prêmio mudou o livro depois, assim, se ele ganhou uma nova vida depois desse prêmio? Porque eu imagino que essa história que é tão brasileira, que se passa no sertão do Ceará, sobre a alfabetização, né, que infelizmente é um problema nosso, né, e isso chega em outro país, né, dos Estados Unidos, e acaba também chamando a atenção deles, que premiam, né, como o melhor livro traduzido do ano. Como é que depois esse livro, se teve uma outra vida, se você acha que ganhou uma outra vida depois do prêmio, e como é que foi a questão do prêmio toda também? Eu fiquei muito surpreso assim com a recepção do livro lá no prêmio. Me diz muito me gratifica muito perceber que a essência do livro chegou para leitores tão distantes, né, que não conhecem a realidade do livro, mas passaram a conhecer e o que está lá, as aflições, os conflitos dos personagens e a vida daquelas pessoas chegou lá nos leitores americanos e nos jurados do prêmio. Então, receber foi um choque. Quem viu o vídeo lá, eu fiquei embasbacado mesmo, o queixo caiu, o olho arregalou, e eu não esperava. Só em estar ali já era algo grandioso, estar entre os 5 finalistas já era algo, e também no ambiente onde eu estava, né? Aquela pompa de premiação de cinema, de Oscar, de Globo de Ouro, e foi assim mesmo, né? Como diz o chefe dos jurados de literatura traduzida subiu lá, leu os indicados e depois diz o prêmio vai para, como premiação mesmo. Então tudo muito, tô vendo essas luzes aqui, era tudo muito brilhante, muito, sabe, cintilante. Tapete vermelho, a Oprah Tapete Winfrey. vermelho, eu usando smoking pela primeira vez, minha nossa, que tortura. Mas fora isso, foi uma experiência incrível ter esse reconhecimento, como eu falei lá no meu discurso.
perceber que eu, como homem gay, escrevendo a história de um outro homem gay, sendo reconhecido e chegando naquele lugar, tinha uma dimensão que eu não podia antecipar de forma nenhuma. E claro, o prêmio ele trouxe mais coisas boas para o livro ainda. Depois da premiação, o livro ganhou outras traduções. Antes do prêmio, a gente já tinha para o inglês e para o italiano. E depois da premiação veio a edição para Portugal, a tradução para o holandês. Não, para o holandês também já tinha. Aí depois veio a edição para Portugal, a edição para a Argentina, que ainda vai sair, e para a Eslováquia. Além também, claro, de repercussão aqui mesmo no Brasil, de mais leitores, e eu receber mais convites para E o teatro, o cinema também acaba que vai aumentando a proporção desse Sim, apesar alcance. de o teatro também já tinha sido fechado antes do prêmio, inclusive quem for do Rio, a peça estreou quinta-feira passada, está no Teatro Lea Garcia, Teatro dos Correios Lea Garcia. Eu estava lá na estreia, desabei a chorar, né? Saí das peças quebrado, mas um quebrado bom, assim, a peça está incrível. Quem puder ir lá conferir. E o cinema estamos aguardando aí mais um pouquinho. É isso, gente. Passou muito rápido a minha parte. Eu vou abrir para pergunta. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Stênio? Se não tiver, eu tenho. Oi, boa tarde. Stênio, obrigada. Aqui. Oi. Te ouvindo, me parece que é muito fácil escrever, né? Me parece que para você escrever é muito fácil, né? E aí eu fiquei aqui relacionando com o fato de também ser funcionário público. Obviamente, né? Ele falou da pandemia, da possibilidade de... A gente tem uma certa tranquilidade. Durante a pandemia, em especial, isso ficou muito marcado. O salário apareceria no final do mês, né? É isso mesmo, assim? É fácil escrever? É nesse sentido que a pergunta. Obrigada. Olha, é difícil classificar como fácil ou difícil. Eu acho que o mais difícil para mim foi realmente decidir, sabe? Perceber o momento, perceber o instante em que eu estava, de estar fazendo curso de escrita com a Socorro Acioli, aprendendo sobre escrita literária, que eu não imaginava que a gente pudesse fazer isso, né? Tinha aquela percepção de que o escritor escreve sozinho e por um dom com que ele nasce. Então, eu estava descobrindo todas essas coisas, eu estava com pessoas que queriam o mesmo objetivo que eu, e a gente podia compartilhar os textos, compartilhar as ideias. Então, foi perceber esse ambiente e tomar a decisão. Isso, para mim, foi o mais difícil. E aí, dali, o planejamento, para mim, é uma das partes mais divertidas, sabe? De ficar imaginando os caminhos da história, escolhendo os eventos que iriam ser narrados. E como o planejamento, para mim, já tinha sido bem extenso e profundo, o momento da escrita, realmente, eu não lembro, assim, de... Claro, houve um dia ou outro em que as palavras saíam com um pouquinho mais de esforço, mas isso era natural. Em nenhum momento eu me afastei da ideia de querer concluir o livro. Eu acho que tinha isso também, um foco muito grande em terminar a história, sabe? De ver a primeira versão completa e tentar e saber como que eu me sentiria, como que seria isso de ter o livro, apesar de ser ainda naquele formato de espiral e tudo, não seria o formatinho bonitinho, mas, sabe, as palavras estariam ali. Então eu estava muito focado nisso, não me afastei em nenhum momento desse objetivo. E eu acho que isso me ajudou a não sentir tanta dificuldade. E também me permitir o prazer mesmo de
pela primeira vez eu estava escrevendo uma história mais longa. Eu já tinha escrito alguns contos, mas eu estava escrevendo uma história mais longa, uma história que já estava comigo há muito tempo, e todos esses elementos trouxeram muito prazer para mim na hora da escrita. Então, eu não diria que é fácil, mas foi prazeroso e foi muito bom ver o resultado final. Oi, Estênio, tudo Olá, bem? tudo bem? Eu queria que tu continuasse algo que você começou falando, né? Porque, primeiro, eu achei bastante, assim, aterrorizante pensar que alguém de férias fez esse livro. E não sei se todo mundo aqui leu, mas esse livro é um dos mais bonitos que eu li nos últimos tempos. Então, eu queria muito saber da tua fase de planejamento. Eu queria saber se Raimundo já tinha conversado contigo antes, além de dar a voz dele ali no meio do livro. Mas se essa história já estava em você antes dessa fase do planejamento, porque é uma história, ela é muito profunda, né? Então, queria que tu aprofundasse mais isso. Certo. Eu tinha essa parte que eu falei da ideia, né, dessas pessoas que não sabiam assinar o próprio nome. Então, o personagem analfabeto nasceu dali. E eu tinha uma outra imagem, dessa vez fictícia, de um homem sentado a uma mesa que tem algo importante para ler, mas que não consegue ler. Por qual motivo eu não sabia ainda no começo. Então as duas coisas meio que se juntaram, e essa impossibilidade de ler se tornou realmente a impossibilidade de decodificar a língua escrita. E a partir dessa junção, eu fui pensando em perguntas e respostas a essas perguntas. Qual a biografia desse homem? O que ele carrega? E aí é um exercício mesmo de imaginação, né? De tentar, ok, esse homem é um senhor já analfabeto, que tem algo importante. Qual é a importância? O que foi que ele, né, da onde veio esse objeto? Aí veio a ideia da carta. E uma carta por si, ela traz muitas outras perguntas. O que ela contém? Quem mandou? Por que ele não abre? Por que ele não deixa ninguém ler? E aí veio a outra ideia de a carta ser fruto de um relacionamento interrompido. Depois esse relacionamento se tornou um relacionamento homoafetivo. Então eu já tinha ali digamos assim, o casal, a dupla de amantes. E aí disso eu fui construindo os círculos familiares e a ambientação, e escolhendo o espaço e o tempo da narrativa. E tudo isso é planejamento de alguma forma, embora esteja tudo muito ainda no abstrato e na minha mente. Mas aí, depois de ter isso, digamos assim, traçado de alguma maneira, eu fui para uma organização. Então, eu coloquei num caderno mesmo, cada folha destinada a um capítulo, e eu punha um possível título do capítulo e ia anotando ali o que eu queria que aquele capítulo contivesse. E fiz isso no caderno para todos os capítulos que eu tinha imaginado, todos os eventos. Surgia uma frase que eu achava que era legal e podia estar no livro, eu ia lá e anotava. Depois dessa etapa do caderno, eu apliquei outro método, digamos assim, que foi colocar tudo isso em fichas, em post-it mesmo, e pregar na parede do meu quarto, em 2 linhas, uma linha textual, em que eu imaginava que os capítulos se ordenassem, e uma linha cronológica da história. E assim eu tinha a visão global do livro, né? E isso demorou, assim, porque eu tenho anotações de 2013, mais ou menos, mas só fui fazer essa parte mais formal no final de 2016. Então foram 3 anos até chegar nela. E a gente não para de planejar até o livro estar impresso. Até a gente ler a última prova do livro, algo pode mudar, como aconteceu com o final. Não sei se alguém vai perguntar do final, mas como aconteceu com o final. Então, não para mesmo, e todo esse planejamento, na verdade, acontece até a última prova.
Mas é como eu falei, é uma parte divertidíssima de inventar, é o exercício de criação, de imaginação puro mesmo, assim. Então é muito gostoso. Olá, boa tarde. Aproveitando que a gente está aqui na Casa República, você pode comentar um pouco sobre as atividades que você desempenha no TRE hoje? E como é que você concilia com as atividades de escrita no período em que você está trabalhando? Geralmente você faz essa parte de planejamento depois do expediente? Tem uma ideia enquanto trabalha, anota ali mesmo? Celular tá aí para isso, né? Eu anoto, vem alguma coisa, eu já vou lá no bloco de notas e vou guardando. Eu tenho vários cadernos, vou anotando. Meu trabalho no TRE, eu trabalho hoje na seção de urnas eletrônicas. É a seção que cuida da manutenção da logística de transporte das urnas eletrônicas que todo mundo encontra lá no dia da votação. E é um trabalho basicamente burocrático mesmo, de fazer contratos, de gerir contratos, de acompanhar a manutenção e abrir ordens de serviço, esse tipo e acompanhar a distribuição depois e recolhimento, todo o transporte. E quando vai surgindo ideia, não tem hora para surgir ideia, a gente vai anotando, né? Eu ainda não sou aquele escritor que escreve todo dia, confesso. Eu escrevo todo dia se eu estiver dedicado a um projeto, né? É que você não precisa, né? Você termina um livro em 4 dias, então não precisa. Não, mas tem muitos escritores, né, que dizem que tem que escrever todo dia, ali que é o hábito que constrói o escritor. Para mim, não, assim, eu não senti isso ainda, né? Com a Palavra que Resta não foi assim, com o Bento Vento Tempo não foi assim, não sei os próximos. Então, eu fico nesse momento, estou nesse momento de pensar ideias, de escolher o meu próximo romance. Eu vou lá muitas vezes e reviso tudo que eu tenho anotado, vou acrescentando novas possibilidades para aquela história ou novas histórias, até que em algum ponto eu vou ter que escolher e realmente escolher aquela que mais me atrai, que eu acho que vai ser realmente o meu primeiro romance, não o meu segundo romance. Eu não estou muito apressado para fazer isso. Eu fui bem paciente com a Palavra que Resta, ele demorou bastante. Eu acho que valeu um pouco o tempo todo que levou, né? E eu quero ter esse mesmo cuidado com o próximo livro. Oi? Eu moro no Eusébio, que é a região metropolitana de Fortaleza, mas trabalho em Fortaleza. Mais uma pergunta. Oi, Estênio, o seu livro é incrível. Chorei em todos os capítulos e um deles, então... mas eu fico... eu quero saber qual é. É que eu não do posso tio. contar. É o do tio. É do Dalberto? É o que o pai leva o filho para o Rio. Masoquista, o Estênio fez a gente sofrer mesmo. Foi muito chorativo. Eu fiquei curiosa de saber, Estênio, como ficaram as suas relações com os seus colegas de trabalho depois que você ficou famoso, como que isso mudou a qualidade da relação e também a sua relação com seus familiares. Assim, qualitativamente, como que mudaram ambos esses territórios no trabalho, no TRE e com a família, após o sucesso? Tá. Desculpa, é minha mulher e pensamos igual. Vou só complementar. Eu queria saber se o fato desse livro ser um sucesso, se isso permaneceu lá no Ceará, na bolha literária, ou se, por ser um sucesso, ele ampliou mais a aceitação do livro, aumentou num Ceará naturalmente conservador, sou sergipano, ela também. Então, é isso, eu queria saber o quanto que o seu livro, por ser tão premiado, explodiu a bolha, não ficou só na parte literária, foi aceito como um todo. Tá, com relação à primeira pergunta, com a minha família eu não senti muita... Não senti diferença, na verdade, assim. Eles sempre souberam que eu queria escrever, e então eles estão vendo isso sendo realizado, estão me acompanhando. Não teve aquele parente que estava sumido e veio falar comigo só porque eu ganhei prêmio, sabe? Não teve.
porque também se viesse, enfim, né? Desses, graças a Deus, assim, não teve. Então, tudo ok. E no trabalho, porque assim, o TRE tem muita gente. E durante muitos anos eu trabalhei num local que era afastado do outro local onde tinha mais gente. Resultou que há muitos servidores colegas que eu não conheço. Às vezes sei o nome, mas não associo o nome ao rosto. Então, agora eu estou trabalhando, está todo mundo junto. Depois do prêmio, algumas pessoas que eu ainda não conhecia vão lá na minha sessão, pedem autógrafo, pedem foto. Algumas pessoas falaram comigo para participar de clubes de leitura. Né? Tem um colega que intermediou com a esposa, que faz parte de um clube de leitura. Então, eu fui lá participar do clube de leitura da esposa desse colega. Isso se repetiu já foram 3 vezes, né, de participar de clubes de colega que tem alguma relação com o trabalho. Esse tipo ampliou um pouquinho, digamos assim. Agora eu conheço mais colegas. E assim, eu sinto também que eles, né, o prêmio saiu na intranet, eles fizeram um certificado para mim, tudo. Participei de não foi um evento exclusivo para isso, mas houve uma pequena celebração de reconhecimento pelo prêmio e tudo. Assim. Então, é bacana também. E sobre a sua pergunta, eu acho que poucas pessoas ainda, mesmo hoje, poucas pessoas leem, né? Então, medir o tamanho do que você considerou como bolha é um pouco difícil, mas o fato é que eu, por exemplo, já fui em escola falar do livro para alunos do ensino médio. Isso é um sinal de que eu acho, né, o livro está chegando em alguns lugares que talvez outros livros... Como? Não, tinha não. O pessoal foi super receptivo, foi intermediado por um professor que eu conhecia já e tudo. Conversar com alunos do ensino médio a respeito da história, do livro. Como eu falei, participo de muitos clubes de leitura virtuais e presenciais. Lá em Fortaleza já fui a muitos presenciais também. Então, assim, eu acho que soube também de pessoas fazendo trabalhos acadêmicos a respeito do livro, né? Não apenas de Fortaleza, mas de outros locais do Brasil. Já fui convidado para uma banca de monografia, 2 bancas de monografia. Fui assistir também a uma defesa de dissertação, não pude participar da banca porque eu não sou mestre, mas o aluno fez questão que eu estivesse lá para acompanhar e eu pude comentar um pouquinho o trabalho dele e sei hoje mesmo, algumas pessoas estavam na outra mesa, me falaram, eu tô escrevendo um ensaio a respeito do seu livro, então sim, o livro está chegando em alguns lugares que talvez a maioria dos livros ainda não cheguem, né? Estênio, que honra essa mesa. Eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente entendeu um pouco mais a sua relação com o trabalho e com a literatura. Muito, muito obrigado em nome da Casa República. Tá bom, obrigadão, gente, é isso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Casa República. Obrigado, gente.